vida pública, eu tive a oportunidade de viajar, eu tive a oportunidade de discutir com pessoas influentes, com pessoas de cultura elevada. Eu tive a oportunidade de ler muito e eu tenho a convicção, causa do fato de o Brasil não ser hoje, como devia ser, uma das 5 maiores potências do mundo, é a concentração. Concentração dos recursos, do dinheiro, do poder no governo federal. E aqui está o mapa dessa concentração. O pobre do Elvis administra só 13,5% dos recursos que são arrecadados aqui em Tijucas. Do que é arrecadado aqui em Tijucas, 23% e meio vai para Florianópolis e 63% vai para Brasília. Não sei se já sabiam disso. Mas é assim que é dividido o dinheiro que nós pagamos de imposto. E aí muitos de vocês podem dizer o seguinte, mas nós não pagamos. Quem paga são as empresas. Não. As empresas repassam tributos. Mas quem paga somos nós. No fim do mês, quando a Univale for pagar a fatura do consumo de energia, ela vai pagar 50% de imposto. Quem veio para cá de carro, ao abastecer o seu carro, não pagou por gasolina todo aquele preço. Pagou metade por gasolina e metade pagou imposto. Se vocês beberem um copo d'água, metade é imposto. Se compra um sapato, um vestido, uma camisa, um terno, uma geladeira, uma televisão, de 40% a 60% do preço da mercadoria é imposto. E a gente paga e não sabe. Só tem um momento que a gente sabe que está pagando imposto. É quando recebemos o carnê do IPTU. E aí, pobre do Elvis, ele aumenta 5%. E aí, nós estamos sabendo que estamos pagando imposto. Agora, nós pagamos imposto toda hora, todo instante, e não sabemos que pagamos. Pois bem, de toda essa massa de impostos, 63% vai para Brasília. Como é que era antes da Constituição? Já era uma grande concentração, mas era menor, 8,1% do que é hoje. Depois da Constituição, o governo federal, criando impostos com nome de contribuições, retirou dos municípios e dos estados a sua participação. Aqui está a divisão do bolo tributário. E diferentemente de nós, na Suécia os estados administram 2/3 do produto social. Os municípios ficam com 73% dos recursos arrecadados. Por isso é que a Suécia é o país mais desenvolvido do mundo. Porque o que é desenvolvido? Desenvolvido do grego, depois latim, desenvolver. Tirar aquilo que envolve, aquilo que obstaculiza. E desenvolvido é o país que tem uma justa distribuição de renda. E a Suécia é o que mais tem. Por que nós temos esse apartheid entre uma economia que é a 14ª do mundo e indicadores sociais que nos põem em 74º
lugares do mundo. Tá? Tem países muito subdesenvolvidos, que não se comparam conosco, como o Paraguai, que tem indicadores sociais melhores do que os brasileiros. Eu já falei da questão do imposto. O imposto é invisível, insensível e inavaliável. Que a gente paga sem saber que está pagando imposto. A gente pega o ônibus, paga a passagem, pensa que está pagando a passagem, mas só está pagando 50% da passagem. Os outros 50% que a gente está pagando é imposto. Tá? Então a gente não sabe o que está pagando. Tá? E esse sistema vem esmagando os estados e municípios. O que é o feirão do imposto? O feirão do imposto foi uma iniciativa dos jovens empresários de Joinville que botaram o quanto de imposto que em cada mercadoria. Então eles fazem feirão, ele pode vir para Tijuca, que está exposto aí, ali no Casarão Galote, onde eles põem lá uma garrafa de cerveja que põe quantos por cento de imposto. Eles põem lá um produto qualquer, então eles já têm os produtos, trazem, colocam, para as pessoas saberem o quanto de imposto elas pagam. Além de esmagar estados e municípios, ainda o governo federal tem uma... Pode passar isso aí também. Tá? Aqui mostra como se concentrou a receita no governo federal. Em 88, de tudo que o governo federal arrecadava, 76% ele partilhava com os estados e municípios. Em 2006, em 2010 a mesma coisa, caiu para 45,4%. Agora vamos para a nossa galáxia, Santa Catarina. Por que nós descentralizamos? Porque o nosso estado é longitudinal. Aqui está São Miguel do Oeste, aqui está Itapiranga, que é mais longe ainda, aqui está Dionísio Cerqueira, que é mais longe ainda. Mas São Miguel está a 800 quilômetros da capital, que fica nessa ilha. E do extremo ao outro, de norte a sul, são 600 quilômetros. O grande problema estava em que o governo estava concentrado aqui. Então, o governo estava longe, distante, inacessível da comunidade catarinense. E o que é que ocorreu em função disso? O êxodo rural, o êxodo urbano de cidades pequenas para as maiores, o esvaziamento do interior, o inchaço do litoral e o fenômeno que eu chamei de litoralização, em que as pessoas buscaram as cidades litorâneas. O que fez-se nas últimas décadas, Pombinhas, Balneário Camboriú, Itapema, Camboriú, Navegantes, Itapoá, tivessem crescido mais de 100% na sua população. A concentração é um obstáculo ao desenvolvimento. E agora está se falando de novo em deslocar a capital para o interior. Na Constituinte de 1988, a Assembleia decidiu que a capital iria em 10 anos para Curitiba. No ano seguinte, por um voto, o voto do presidente da Assembleia, se reverteu aquela medida. Essa questão já foi objeto de vários movimentos dos catarinenses. Os catarinenses do Oeste queriam criar com o sudoeste do Paraná o estado do Iguaçu, apartando-se de Santa Catarina.
Já houve vários movimentos para a mudança da capital. A Ponte Luz foi construída pelo governador que lhe deu o nome, porque na época, para chegar na capital, tinha que vir de barco. Então, havia um movimento para passar a capital para Lages. E o governador Ercílio Luz construiu a ponte e estabeleceu o projeto de um trem partindo de Florianópolis indo até Lages para aplacar aquele movimento. Mas vai em frente. Eu não creio que mudar a capital resolva. Porque se a capital sair daqui e vier para aqui, ela vai ficar igualmente longe de outras regiões. Tá? A solução está na descentralização. O que eu propus e a Assembleia aprovou? A criação de 36 subcapitais, cada uma se governando a partir da cidade sede. Aqui na região de Tijucas, nós estabelecemos uma dessas subcapitais em Brusque, e é evidente que no futuro nós teremos uma subcapital em Tijucas como sede do Vale do Rio Tijucas. Isso é uma condição natural do desenvolvimento. Agora, esse sistema, ele substitui o governo tradicional, que governava da capital. E, ao descentralizar o governo, nós governamos por toda Santa Catarina. E o que é importante na descentralização é a regionalização da gestão. Você tem hoje uma gestão regionalizada, contemplando os problemas da região, e não daquele e daquele outro município. Uma disseminação das ações por todos os municípios. E uma distribuição da máquina administrativa com a criação das Secretarias de Desenvolvimento Regional como agências de desenvolvimento. A descentralização substitui a decisão autoritária do governador pela decisão democrática dos Conselhos de Desenvolvimento Regional. E esse é o coração da descentralização. É a criação dos Conselhos de Desenvolvimento Regional. São integrados pelos prefeitos, pelos presidentes das câmaras municipais e por 2 representantes da comunidade. Esse modelo de, em cada região, ter uma agência de desenvolvimento com o nome de Secretaria de Desenvolvimento Regional e um Conselho de Desenvolvimento Regional, é um modelo adotado pelos países mais desenvolvidos do mundo. Como é que se governa a Alemanha? A Alemanha se governa assim. Tem um município, que chama-se Estado, tem um Estado, que chama-se Stadt, e tem no meio o governo regional, que chama-se CRAI. Uma estrutura semelhante à das secretarias e conselhos de desenvolvimento regional. A diferença é que lá os conselheiros são eleitos pelo povo e o secretário regional também é eleito pelo povo. Aqui não podemos ainda porque a Constituição não permite. Como é nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Austrália, na Nova Zelândia, na Irlanda, no país